Tá. A gente tem 2 minutos ainda, né? Depois. Bom dia a todos e a todas. Em todo o Brasil, eu vi agora no chat que temos pessoas de cidades, de todas as regiões, de todos os estados desse lindo país. Em nome da Cooperação Brasil-Alemanha, da GIZ e do Ministério das Cidades, quero dar as boas-vindas aqui para a nossa live para edital de seleção de projetos municipais em desenvolvimento urbano sustentável. O meu nome é Sara Habersack, eu tenho o prazer de coordenar a nossa área aqui na GIZ do Brasil sobre a transformação urbana, e para a transformação urbana, o que é o importante? O mais importante para a transformação urbana são os municípios, e é o que vocês fazem no chão das suas cidades, na cooperação com o público, com as diferentes agências, e olhar para as nossas cidades de uma forma holística e integrada. O que isso significa, como isso pode se traduzir em projetos e como vocês podem ser apoiados pelo projeto de desenvolvimento urbano sustentável do Ministério das Cidades e da GIZ, os meus queridos colegas aqui do Ministério e da GIZ vão explicar para vocês ao longo dessa live. Então, eu não vou ocupar mais desse espaço, porque eu imagino que vocês todos estão super curiosos sobre essa nova possibilidade que estamos lançando no dia de hoje. Então, eu desejo a todos vocês uma boa participação nesse processo de seleção. Espero ver muitos de vocês ao longo do próximo ano e meio, durante o processo de apoio nosso para os seus projetos, e quero passar a palavra para os colegas aqui, primeiramente para o Daniel Wagner, que é uma das cabeças atrás desse edital e atrás dessa ideia de apoio para os seus municípios aqui no Brasil. Por favor, Daniel. Bom dia, muito obrigado, Sara. A gente está começando hoje, né, esse processo de lançamento do edital, de inscrição das propostas.
Esse edital, ele se insere no âmbito do projeto DUS, que chama Projeto de Desenvolvimento Urbano Sustentável, que é um projeto da cooperação bilateral entre Brasil e Alemanha. Esse projeto ele é financiado pelo Ministério Alemão da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento, o famoso BMZ, e ele tem como parceiros de implementação, ou seja, como agência, como órgãos, né, federais, públicos de implementação, pelo lado brasileiro, o Ministério das Cidades, e pelo lado alemão, a GIZ, que é essa agência pública de cooperação para o desenvolvimento. O projeto DUS, de maneira geral, ao qual esse processo de seleção de municípios, de projetos demonstrativos, aliás, está inserido, ele tem um objetivo maior e principal de melhorar as condições do desenvolvimento urbano integrado, inclusivo e resiliente ao clima no Brasil. Ele é focado muito na implementação, né, de medidas e de projetos e de ações com um foco grande de impacto no território para justamente esse desenvolvimento urbano integrado. Ao longo do tempo, a Cooperação Brasil-Alemanha já trabalhou em vários diferentes setores do desenvolvimento urbano. Então, era muito comum a gente trabalhar uma cooperação bilateral na área de saneamento, na área da habitação, né, na área da mobilidade. O projeto DUS, ele traz uma abordagem um pouco diferente. Ele busca a integração desses setores urbanos, né? A gente sabe o tamanho do desafio, tanto para gestores municipais, estaduais e federais, na gestão urbana, da gente fazer a integração dos setores, e é justamente esse um dos grandes desafios que o projeto DUS vem trazer. Então, por isso mesmo, a parceria do projeto DUS não é diretamente com uma secretaria, mas sim com o Ministério das Cidades como um todo. Então, a gente busca trabalhar os diferentes setores de maneira integrada e alguns temas de maneira transversal, né, como a resiliência ao clima, como a inclusão e etc. Né? A gente sabe da importância do nível municipal nesse processo todo. A assinatura do projeto de cooperação DUS, ela se dá a nível federal, ou seja, é um acordo entre a GIZ e o Ministério das Cidades. Mas a parceria com os municípios é fundamental justamente para a aplicação de tudo que a gente constrói a nível federal. A gente sabe que a vida, como foi bem dito ontem, inclusive, nos eventos junto com os municípios, a vida das pessoas se transforma, se modifica e se contacta, né, através da própria cidade, através da experiência urbana que cada um de nós temos nas nossas cidades. Por isso mesmo, a parceria com os municípios é tão importante, né? O projeto DUS, ele tem 3 grandes áreas de atuação, 3 grandes abordagens, né? Essa primeira área de atuação são o que a gente chama de projetos demonstrativos. Uma segunda área de abordagem do projeto importante são instrumentos nacionais, que a gente visa desenhar junto com o Ministério das Cidades e as diferentes secretarias, instrumentos que possam possibilitar justamente essas ações a nível municipal. E uma terceira perna desse tripé, que é a de transferência de conhecimento, onde tem uma série de capacitações, eventos e construção de guias, etc., ferramentas, para justamente a gente conseguir aplicar no nível local esses instrumentos todos, né? A gente está aqui no cerne do que é esse primeiro tripé do projeto, que é do projeto DUS, né, que são esses projetos demonstrativos, como a gente está chamando, e ele é justamente o primeiro das 3 pernas gerais que a gente tem, porque a gente, por muito tempo, se construiu normativas federais a serem aplicadas a nível local. A gente sabe da importância desse processo, mas a gente sabe também das deficiências em construirmos portarias, programas no nível federal, na hora que a gente vai aplicar isso no nível local, das dificuldades de alinhamento que isso traz. A gente tem no projeto essa abordagem diferenciada, que a gente quer fazer esses laboratórios urbanos dos municípios, a gente quer entender o desenvolvimento e a implantação de projetos que sejam demandas do próprio município, e a partir desse laboratório de iniciativas e atividades dos municípios, isso subsidiar o nível federal. Então, a gente quer fazer um projeto um pouco mais de baixo para cima, para construir uma política nacional de desenvolvimento urbano, mas que seja completamente alinhada com a realidade, os interesses e todos os trâmites do nível local também, né?
Bom, ao longo, eu acho que é um pouco isso. A gente vai, ao longo na live agora, os meus colegas vão falar um pouco mais sobre o edital, o formulário de inscrição, as diferentes peças, né, que tem os focos, né, prioritários que a gente tem no projeto, nesse processo de seleção, mas é muito importante dizer que a gente quer as ideias dos municípios. O importante para a gente não é dizer, não é indicar o que a gente quer trabalhar, mas é ouvir o que os municípios têm como prioridade da sua própria realidade local. Então, eu convido a todos a enxergarem nos próprios municípios o que são as áreas importantes para vocês e aí delimitarem, desenharem um pouco essa ideia de projeto demonstrativo para inscrever no processo. Mas a gente não vai escolher o projeto nem o município de acordo com o que a gente acha melhor. A gente vai querer ouvir o que vocês têm como mais relevante nos seus municípios para colocar para a gente. Essa é a nossa prioridade, é ouvir bastante de vocês, que vocês têm, estamos bastante ansiosos para ouvir as propostas de vocês. Eu vou chamar, então, para começar já a falar do edital, a Luciana Barbosa. Luciana é uma colega nossa aqui do Ministério. A Luciana vai... Boa tarde, Luciana. Bom dia, aliás, Luciana, tudo bem? A Luciana vai começar a falar um pouquinho do edital para vocês, que é o documento fundamental que vocês vão ter. Antes de passar para a Luciana, eu convido a todos a lerem com bastante cuidado o edital. Acho que muitas das dúvidas que as pessoas vão ter, a gente vai conseguir resolver com uma leitura detalhada. A gente trabalhou muito nesse edital, a gente acha que ele está bastante explicado, tanto na parte técnica quanto na parte conceitual, do que é o projeto, etc. Então, eu convido vocês a fazerem a leitura, mas a Luciana vai fazer uma explicação mais compreensiva aqui do edital para a gente. Por favor, Luciana, obrigado. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber se a tela já está sendo compartilhada. Bom, então eu vou trazer aqui para vocês algumas informações, as principais informações do edital de chamamento para pré-seleção dos municípios para trabalhar em parceria com o projeto DUS, que já foi comentado pela Sário, pelo Daniel e pelo Daniel, que tem sido implementado pela GIZ e pelo Ministério das Cidades. O extrato do edital de chamamento foi publicado nessa segunda-feira, dia 13 de março. Já está aberto, então, os municípios já podem escrever suas propostas, e o edital foi assinado pelo ministro de Estado da Cidade, senhor Jarder Barbalho Filho, e pelo embaixador da Alemanha no Brasil, senhor Heiko Toms. O objeto do edital é o chamamento de propostas para fins de seleção de projetos na área do desenvolvimento urbano integrado, inclusivo e resiliente ao clima. E esses projetos serão apoiados, sobretudo, por meio de uma assessoria técnica especializada e por meio da troca de experiências, inclusive entre os próprios municípios participantes. E a ideia é que essas propostas sejam qualificadas para fins de implementação futura por parte dos municípios. Serão selecionadas até 12 propostas de projetos de municípios que vão ser aprimoradas no âmbito do projeto DUS, trazendo para eles mais elementos, mais informações que são trabalhadas nesse projeto. Já foi falado um pouquinho também, né, que o edital faz parte do projeto de DUS, e é importante destacar aqui dois objetivos que o edital traz para motivar a publicação do edital no âmbito do projeto. Um deles é aprimorar as condições do desenvolvimento urbano mais integrado e centrado nas pessoas, promover a integração de setores e atores urbanos, para desenvolver soluções que melhoram a qualidade de vida das pessoas nas cidades, fortalecendo a boa governança, a coesão social, a resiliência climática, e sempre com foco nos grupos sociais mais vulneráveis. E o que é esse desenvolvimento urbano integrado, que a gente tanto fala, que a gente trabalha tanto no edital, quanto no projeto DUS? Daniel já comentou um pouquinho sobre ele. Bom, ele essencialmente aborda 3 naturezas de integração. A primeira é espacial intersetorial, a segunda é uma integração vertical, e a terceira é uma integração horizontal. Na espacial intersetorial, a ideia é que os setores que trabalham, as instituições, setores que trabalham no desenvolvimento urbano, elas se aproximem, troquem ideias sobre o que estão planejando, identifiquem sinergias nos projetos que estão planejando serem realizados, identifiquem eventuais contradições entre os projetos para poder cessar objetivos dissidentes,
e tudo com o objetivo de melhorar o que é entregue para a sociedade e reduzindo, eventualmente, recursos para essa entrega. Na integração vertical, ela considera a participação de diferentes esferas administrativas, a nacional, estadual e local, e isso qualifica a entrega também, porque considera os interesses desses entes, né, e da perspectiva territorial também, que a abrangência vai sendo focalizada de uma forma um pouco diferente. E na integração horizontal, ela considera a participação de diversos atores da sociedade, da iniciativa privada, e a ideia é que, por meio da participação de todos, tanto no planejamento quanto na implementação das iniciativas, as pessoas sejam consideradas nas suas demandas, as prioridades sejam definidas, né, nesse balanço de interesses, e que a sociedade ganhe com isso, né? E sempre considerando a relevância da inclusão social, que é tratada no âmbito do projeto. Retomo um pouquinho o que já foi tratado, objetivamente espera-se para esse edital, eu vou retomar um pouquinho. São objetivos desse edital: apoiar a elaboração de propostas para a implementação de projetos demonstrativos de desenvolvimento urbano integrado, inclusivo e resiliente ao clima, e para isso serão selecionadas propostas que serão aprimoradas tanto por meio da consultoria especializada, quanto pela troca de experiências entre os municípios. E quem que pode participar desse processo de seleção? Os entes públicos locais, pode ser administração pública direta ou indireta, por meio de seus representantes, seja secretarias, companhias, autarquias, agências públicas. O edital está aberto a todos os municípios brasileiros, e pode acontecer, eventualmente, de mais de um município apresentar uma mesma proposta de projeto. E isso pode acontecer, por exemplo, nos casos de projeto em área de conurbação, em áreas limítrofes de municípios. Há um conteúdo mínimo que vai ser apresentado pelos proponentes interessados para participarem da seleção das propostas. Esse conteúdo vai ser recebido por meio de um formulário de inscrição de propostas, que vai ser apresentado pela Ana Luísa e pela Andiária, e dentre o conteúdo que é pedido no âmbito do edital, é importante que a proposta mostre como ela contribui para a redução da desigualdade social e para o aumento da resiliência climática. Considerando que a gente falou da intersetorialidade, do trabalho conjunto entre os setores urbanos, a ideia é que a proposta contribua para melhorias relacionadas a pelo menos 2 setores urbanos. É importante, Daniel já trouxe também, a delimitação de um perímetro de intervenção, a liberdade para propor esse perímetro de intervenção. O proponente avalia essa delimitação de acordo com o que ele identifica que é importante ser tratado no território, considerando questões sociais, considerando questões de governança, inclusive a possibilidade para implementar o projeto que é apresentado. É importante que seja definido um objetivo claro e atingível, considerando resultados factíveis e mensuráveis, para que seja claro a mudança que vai ser gerada para a população depois que o projeto foi implementado. É importante também que sejam apresentadas possibilidades de financiamento para a realização do projeto proposto e que a proposta tenha como público-alvo específico grupos vulneráveis e parte de minorias sociais. O edital apresenta alguns critérios. O primeiro deles que eu apresento é o de classificação. Isso quer dizer que as informações que forem recebidas por meio do formulário serão pontuadas para fins de classificação e de hierarquização das propostas. Isso é uma forma de garantir isonomia ao processo e uma coerência do tratamento, né, das propostas e do conjunto de municípios que serão selecionados. E para essa pontuação serão consideradas, sobretudo, a abordagem que o município traz sobre desenvolvimento urbano integrado, inclusivo e resiliente ao clima, e a viabilidade físico-financeira para a realização da proposta. Há também os critérios de não repetição e de priorização de propostas. O objetivo desses critérios é garantir uma diversidade dos municípios, considerando o país, e uma coerência e relevância do conjunto dos municípios, considerando o próprio projeto.
as questões que a gente pretende fortalecer, conversar, trabalhar juntos. Para tanto, nós temos 3 critérios de não repetição. O primeiro deles é que não haverá mais de 2 propostas por estado. O segundo, deve ter pelo menos uma proposta por região geográfica. E o terceiro, ao menos uma proposta por bioma. Em relação aos critérios de priorização, esses são incentivados pelo projeto, sobretudo, e eles abrangem serão priorizadas, né, dentre as propostas que vão ser selecionadas, as propostas que abrangem situações de vulnerabilidade do município, seja por destaque do Índice de Desenvolvimento Humano, por recortes populacionais que serão trabalhados, por regiões vulneráveis que são identificadas também para trabalho. Serão priorizadas também propostas de projetos que integrem temas transversais, como mudanças do clima, gênero, direitos humanos, e propostas de projetos liderados por mulheres ou em municípios liderados por mulheres. Pode ser prefeita, pode ser secretária, pode ser responsável pela proposta. No caso de desempate, 2 dos critérios de priorização são considerados para esse desempate em propostas, e a gente vai considerar mais as propostas com liderança feminina, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, as propostas com municípios com menor IDH. Para fazer esse trabalho de pontuação, de hierarquização e de seleção de propostas, haverá um comitê de julgamento, que será formado por representantes do Ministério das Cidades e por representantes da GIZ, e é o grupo de pessoas que vai ficar mais em torno, né, dessas propostas, que vai se aproximar das propostas para poder apresentar um resultado da seleção. Eu vou passar agora a palavra para o Natan, é um colega da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, e ele vai apresentar agora para a gente as fases e os prazos dessas fases, conforme o edital de chamamento. Obrigada. Não escuto. Fala tudo de novo. Tá mudo ainda, Natan. Aqui para nós. Mas você não tá mutado no Teams, pode ser o fone. Continuamos sem ouvir. Não sei se a Luciana fala no lugar. Eu posso falar, tá bom. Lu, acho que continua, como Natan, se ele conseguir, ele fala. Tá, me avisem quando eu puder falar, então, por favor. Pode falar. Tá saindo. Bom, a gente está com uma questãozinha técnica do áudio, do Natan. Eu vou apresentar, então, as fases e prazos do edital. Essa apresentação aqui corresponde ao que a gente tem lá. A gente teve o lançamento da chamada no dia 13 de março de 2023. Esse lançamento é a publicação do edital, né, tornando público para as pessoas interessadas. A gente já está com o prazo de inscrições das propostas aberto, e ele vai de 14 de março a 4 de abril. Durante 5 de abril a 17 de abril, o comitê de julgamento vai fazer a avaliação das propostas. No dia 19 de abril, será publicado o resultado preliminar da seleção. Vai ter um tempo, 20 e 21 de abril, para apresentação de recursos contra o resultado preliminar. De 24 e 25 de abril, será feita a análise de recursos. E no dia 27 de abril, será feita a publicação do resultado final da seleção. Nesse momento, são apresentadas, né, até 12 propostas de municípios que participarão conosco, se aproximarão do projeto DUS para esse trabalho em conjunto. Já temos uma reunião inicial marcada com
marcado para o dia 4 de maio, com os participantes, então nossas atividades começam em maio, e elas vão até o início de agosto de 2023. Teremos cenas dos próximos capítulos, mas por hora a gente vai informar pouco. A ideia é que dessas 12 propostas de projetos, sejam identificadas 6 propostas que vão trabalhar um pouquinho mais de tempo no projeto DUS. Mas os critérios para essa participação nessa atividade posterior, eles vão ser desenvolvidos durante essa primeira etapa. Então, em um momento futuro, a gente traz mais informações, assim, principalmente para esses 12 propostas de municípios participantes, o que virá adiante, né? A gente vai aguardar aí e, no momento oportuno, a gente fala mais sobre esse assunto. Bom, era basicamente isso que o edital trouxe. Aqui estão as principais informações que estão lá. Agora, eu reitero o que o Daniel falou de os interessados lerem o documento, se apropriarem bastante das regras, das diretrizes e das condições para participar desse chamamento público. A gente faz um convite para que todos façam essa leitura e participem conosco. O interesse é muito grande de tê-los conosco. E se nessa leitura houver eventuais dúvidas sobre as regras, sobre as questões que estão colocadas no edital, nós temos um e-mail da GIZ, que já está disponibilizado também, que vai ser o caminho de comunicação para poder acessar essas dúvidas. Eu acho que resta, então, agradecer, né, o tempo de vocês aqui, e eu vou passar agora a palavra para... Eu não sei se resolveu a questão do áudio com o Natan, se eventualmente ele gostaria de comentar alguma questão. E se... Está sem áudio, Natan? Então, eu acho que eu já vou passar a palavra para a Ana Luísa e para a Andiara, porque elas vão falar para a gente sobre o formulário de inscrição de propostas. Obrigada a todos, até breve. Obrigada, pessoal. Bom dia a todas e todos que nos acompanham aí pelo YouTube. A ideia agora é a gente conversar um pouquinho sobre o formulário de inscrição, né? É um formulário anexo a esse edital que a Luciana acabou de apresentar para a gente, de explicar um pouco melhor. Mais uma vez, reforço, leiam o edital com calma, né? Leiam, abram o formulário, leiam as perguntas. A gente vai passar agora um pouquinho aqui, pergunta a pergunta, para explicar para vocês. Então, esse é o formulário de inscrição de propostas. É por meio dele que a gente vai realizar a inscrição no processo de seleção e fazer a avaliação dessas propostas que vocês vão nos enviar. As perguntas 1, 2 e 3, elas são descritivas do município proponente e da pessoa responsável pela proposta. As perguntas 4 a 23 devem caracterizar o tipo de projeto, né, que vocês gostariam de desenvolver junto com a cooperação, em parceria com a cooperação. Uma vez que o formulário foi enviado, ele não pode sofrer alterações, tá? Isso no final gera uma grande tabela para a gente. Então, leiam as perguntas, coloquem o máximo de informações possíveis, evite o uso de siglas e abreviações, escreva por extenso o maior número de informações que vocês conseguirem. Então, a pergunta, assim, a gente vai passar pergunta a pergunta, né? A pergunta número 1 é o nome oficial do município, então, o nome completo, por favor, reforço, evite o uso de siglas e abreviações. A pergunta número 2 é o código do município, então, a gente disponibilizou aqui uma lista, né? Um link, na verdade, para a página do IBGE, onde eles disponibilizam uma lista com esses códigos. Então, entre no site, confirme qual é o código do seu município, né? Identifique certinho. São 7 dígitos, então, né? Veja se você está colocando o número completo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail disponibilizado aí no site do Ministério. A Luciana acabou de falar. A pergunta 1B é o estado, então aqui a gente tem uma lista extensa, né, com todos os estados. Por favor, né, selecione o estado ao qual o seu município faz parte, a região também, então se você é do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.
Pergunta 1D, população, né? É importante vocês colocarem a estimativa segundo o último levantamento do IBGE. Então, assim, entre no site do IBGE, pesquise, olhe qual é a estimativa do seu município, coloque aqui o número certinho. A mesma coisa serve para o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Então, estimativa segundo o último levantamento do IBGE, tá bom? Na pergunta 1F, a gente pede para vocês identificarem a qual zona bioclimática o seu município pertence. Então, a gente disponibiliza uma nota técnica, uma nota brasileira, né, uma norma, desculpa, brasileira 15220. Entre, leia essa norma, né, identifique ali aonde o seu município se encaixa. Tá tudo bem explicado. Qualquer dúvida, vocês entram em contato com a gente. Outra pergunta que a gente pede é que vocês identifiquem a qual bioma o seu município está inserido, se é o bioma amazônico, caatinga, cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal. Essas informações também estão disponíveis no site do IBGE. Existem informações disponíveis em outros órgãos também, né, federais. No MMA vocês encontram outras informações. Vocês podem ler notas técnicas sobre o assunto. Partindo um pouco para a pergunta 2, agora a gente quer saber quem é a pessoa responsável, né, pelo envio da proposta. Então, coloque o nome completo, evite o uso de abreviações, mais uma vez, de siglas, sempre por extenso, quando possível. Na próxima pergunta, a gente pede que vocês identifiquem qual a secretaria ou departamento a pessoa responsável pela proposta faz parte, tá? Então, mais uma vez, nome completo por extenso, cada município trabalha de um jeito, cada município tem um nome, se identifica de alguma forma. Então, isso ajuda muito a gente na hora de compilar todas essas respostas depois. Próxima pergunta, em relação ao cargo a que essa pessoa responsável pela proposta ocupa, tá? Então, a gente pede que vocês identifiquem o cargo de vocês. Telefone de contato, não se esqueça do DDD, a gente está falando com o Brasil todo, então é importante a gente ter essa informação certinha. Um e-mail para contato, é por esse e-mail que a gente vai entrar em contato com vocês, caso você seja, né, o município seja um dos ganhadores, é por meio desse e-mail que a gente vai entrar em contato, vai, enfim, começar as atividades, vai pedir alguns documentos, caso a gente julgue que sejam necessários. Aqui a gente pede que vocês se identifiquem, né, como foi reforçado aí pela Luciana, pelo Daniel, até pela própria Sara, a gente quer trazer questões de gênero e direitos humanos para dentro dessas propostas, então a gente pede que vocês se identifiquem pelas questões de gênero, como né, a gente coloca nessa lista aqui. A pergunta 3, né, agora indo para a pergunta 3, um pouco das características institucionais desse município, então se possui alguma secretaria ou órgão específico para desenvolvimento urbano, se não tem, né, aonde esse tema está inserido, aonde ele se encaixa, se é alguma diretoria, alguma instituição, enfim, específica. Evite o uso de abreviações, reforçando isso, porque a gente, quando pega, assim, gente, é o Brasil todo, né? Então, a gente, às vezes, quando pega as informações e tem muitas abreviações, é difícil para a gente que está do lado de cá fazer uma avaliação correta, né, dessas informações. Então, assim, quanto mais detalhes, quanto mais coisas vocês escreverem, melhor para a gente na hora de avaliar as propostas. A gente pergunta também se vocês têm algum instituto de planejamento urbano, tá? Sim ou não, simples aqui. Quantos profissionais compõem o quadro de pessoal do setor responsável pelo planejamento urbano, por mais que não tenha uma secretaria específica, mas assim, quantas pessoas dentro dessa coordenação ou dentro dessa equipe que trata do desenvolvimento e planejamento urbano compõem essa equipe, qual a formação profissional dessas pessoas. Se o município possui alguma base cartográfica, né, se ela está digitalizada, em que formato, se tiver algum link público que vocês possam disponibilizar para a gente, ótimo, melhor ainda. A gente pergunta também se o município tem um plano diretor estabelecido em lei municipal. Sim, não, simples, tá? A gente não está limitando a participação aqui de municípios acima de 20 mil habitantes, mas são informações que a gente acha relevante para ter, assim, ao longo do processo.
Caso o município, óbvio, tenha o plano diretor estabelecido em lei, por favor, indique a data, compartilha com a gente o link, essas informações são importantes. Outra pergunta que a gente faz é se o município tem uma lei de uso e ocupação do solo. Indique, mais uma vez, indique a data, indique se essa lei está aprovada, onde a gente pode encontrar mais informações. Próxima pergunta é se o município tem uma lei de zoneamento urbano. E aí, por favor, indique a data, indique o link. Parece um pouco repetitivo, gente, mas são informações que vão fazer parte do nosso banco de dados, né? E que vão nos ajudar depois a avaliar essas propostas, né? Que vocês vão enviar para a gente. A mesma coisa, se o município possui algum código de obras, indicando data e link, né? Da lei aprovada ou de algum material que vocês queiram compartilhar com a gente. E se o município ele é associado a alguma instituição que a gente indica abaixo, a FNP, né, a Frente Nacional de Prefeitos, a Confederação Nacional de Municípios, CNM, a Associação Brasileira de Municípios, ABM, ou se não é associado a nenhuma dessas instituições, tá bom? Eu passo a palavra agora para minha colega Andiara, ela vai explicar melhor agora um pouco, falar, né, um pouco sobre as perguntas relacionadas ao envio da proposta efetivamente do projeto. Obrigada, Ana. Bom dia a todos. Então, agora a gente vai abordar as questões de 4 a 23, que são as questões que tratam da proposta em si. E aí, para começar, a gente pede que vocês nomeiem essa proposta, para a gente conseguir distinguir ela com relação às demais. Insiram uma breve descrição, indicar se essa proposta ela é nova, ou se é uma continuidade, ampliação, integração de algum outro projeto, e se for, indicar para a gente qual é esse projeto. A gente solicita também que vocês informem quais setores e serviços urbanos o projeto irá abordar, indicar para a gente ao menos 2 setores, quais secretarias, autarquias ou companhias públicas estarão diretamente envolvidas nesse projeto, descrever a equipe que será responsável pelo projeto, o número de pessoas, a formação, o cargo e o gênero. Para a gente a área de intervenção do projeto, que área que esse projeto vai cobrir, indicar para a gente as coordenadas e qual é a população que será beneficiada. E a gente pede também que vocês insiram um anexo com um mapa delimitando o perímetro dessa área de intervenção. Esse mapa, ele não precisa ser um mapa muito complexo, se vocês tiverem um mapeamento georreferenciado é melhor, mas caso não tenha, pode ser um mapeamento por uma imagem de satélite do Google. A gente solicita que vocês anexem aqui, então tem um botão para fazer o upload desse arquivo, e é importante para a gente entender de que área se trata a proposta. Na sequência, a gente pede que vocês descrevam qual é a situação fundiária da área delimitada, se há terrenos públicos, quais são e de qual proprietário, se há alguma área de ocupação de assentamento informal ou subnormal. A gente pede também a descrição de quais são os equipamentos públicos urbanos e equipamentos públicos comunitários que existem no perímetro da área, e aqui a gente traz uma breve descrição de qual é o nosso conceito de equipamentos públicos urbanos, para que vocês entendam o que a gente está solicitando. Solicitamos também que vocês descrevam qual é o objetivo principal do projeto, quais são os resultados esperados pelo projeto, como a proposta do projeto aborda a questão da desigualdade de acesso a serviços urbanos e como pretende mitigar esse problema. Essa questão já foi bastante apresentada pelos colegas anteriormente, então são nesses campos aqui que vocês vão contar para a gente qual é o grande objetivo do projeto de vocês, citar como que a proposta aborda a questão da desigualdade de acesso a serviços urbanos e como pretende mitigar o problema, que eu já passei, como a proposta de projeto considera a questão de inclusão e equidade de gênero, como o projeto aborda questões de adaptação e mitigação de efeitos da mudança climática, se o projeto tem benefícios adicionais ou impactos ambientais esperados e citar quais são, e caso haja impacto negativo esperado, quais serão as medidas de compensação e mitigação dos danos. Citar também se o projeto tem benefícios adicionais ou impactos socioeconômicos esperados, e caso haja impacto negativo esperado, citar quais serão as medidas de compensação e mitigação. Quais são os principais riscos que podem impedir ou dificultar a execução do projeto,
se o projeto é escalável, replicável para outras partes da cidade ou para outros municípios, e citar quais locais e o porquê. Qual é a abordagem de participação popular que pode ser planejada para a elaboração e execução do projeto, como a proposta considera a integração de atores ou instituições da sociedade civil para elaboração, execução ou manutenção do projeto, como a proposta considera a integração de atores ou instituições da iniciativa privada para elaboração, execução ou manutenção do projeto, se existem atividades de digitalização e de inclusão digital que podem ser pensadas para a realização do projeto e explicar um pouco para a gente. E, por fim, um ponto importante é citar quais são as possibilidades de financiamento que se vislumbra como possíveis para a execução do projeto. É possível apontar mais de uma fonte de recurso e a gente solicita que vocês descrevam a viabilidade. Aqui nós citamos algumas opções de fonte de financiamento e é importante que vocês avaliem e considerem com cuidado esse item, porque a nossa intenção é executar, de fato, esse projeto. Caso vocês tenham alguma dificuldade, no decorrer do projeto, foi pensado um auxílio com relação a isso, mas se o município já tiver uma indicação de financiamento, isso ajuda bastante. E aí, por fim, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a essas perguntas, a gente disponibiliza um e-mail, que é o dus@giz.de. Vocês podem enviar as perguntas até uma semana antes do final do prazo, que é 4 de abril, ou seja, enviar essas perguntas até o dia 28 de março. E é importante destacar que esse formulário, ele tem que ser enviado pela plataforma, não vão ser aceitos envios por e-mail de print ou impressão dessas perguntas. Então, conheçam o formulário, verifiquem as informações que a gente está solicitando, preparem as informações, insiram aqui, e lá no final, clicar em enviar para a gente receber esse formulário. Esse formulário é de preenchimento do ente público, por administração direta ou indireta. E, por fim, eu agradeço em nome da equipe a presença de todos, desejo um bom trabalho, a gente está esperando aqui ansiosos pelas propostas de vocês, desse tema importante, que é o desenvolvimento urbano integrado, resiliente, inclusivo e resiliente ao clima. Desejo a todos um bom dia e até uma próxima.